Antes da gente começar a aula em si, eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida para tirar da lista, das listas, das aulas anteriores, se ficou alguma coisa. Nada? Então, hoje a gente vai falar sobre máximos e mínimos, e vai ficar então só a aula de quarta-feira, próxima agora, né, para terminar falando sobre multiplicadores de Lagrange, que de certa forma não, é um método para encontrar máximos e mínimos, só que com restrições, né? Aqui a gente vai olhar para um domínio aberto e vai procurar máximos e mínimos locais de funções de duas variáveis, tá? A gente não vai trabalhar com outra dimensão. E na parte dos multiplicadores de Lagrange, às vezes você tem um domínio restrito, né? E muitas vezes é o que de fato acontece, né? Quando você vai trabalhar com alguma coisa real, geralmente ela é limitada, né? Você não tem recursos infinitos para trabalhar. Mas, de qualquer forma, passando à definição de pontos de máximo e mínimo, então, seja f uma função de Rn em R e epsilon um número pequeno, um número real, positivo e pequeno. Um ponto é um ponto de mínimo local. Professor, Oi, não está não tá aparecendo na mostrando. tela, né? É. Só um pouquinho. Ainda bem que você avisou bem no comecinho. Aparecendo agora? Sim, ótimo. Bom, então, um ponto... na verdade, sim, como vocês já fizeram cálculo 1, a definição de máximo e mínimo ela é similar, né? A questão é que em cálculo 1 a gente falava de uma vizinhança sendo um intervalo do meu ponto, né? Então ele era um ponto de mínimo se existia um epsilon tal que x0 mais epsilon, x0 menos epsilon, né? Um intervalinho. Dentro desse intervalo, aquele ponto era o ponto que tinha o menor valor para f. Ou seja, f de qualquer um dentro daquele intervalo sempre era maior ou igual a f daquele ponto. Então, aquele ponto é um ponto de mínimo. Eu não sei se vocês conseguem enxergar isso, mas acho que é razoável, né? Vocês já fizeram cálculo 1. Em cálculo 2, a noção é a mesma, né? Claro que a gente não consegue enxergar além do R3 para o domínio, mas se a gente está falando do R2, eu estou falando de uma circunferência em volta, né, de um círculo em volta do meu x0, e se eu estou falando do meu R3, eu estou falando literalmente de uma bola, né, dentro do conjunto, uma bola com o interior. Então, se dentro dessa pequena vizinhança do meu ponto, a f assume o menor valor possível naquele ponto, então ele é um ponto de mínimo. E, né, analogamente, se ele assume o maior valor naquele ponto, ele é um ponto de máximo. E aí, lembrando, a gente está falando de mínimo e máximo local, tá? Então, assim, não é o maior valor para f, não é o menor valor para f, mas naquela vizinhança ele é um ponto de máximo ou mínimo. E acho que só para reiterar, né, quando a gente fala de máximo ou mínimo local, às vezes você tem uma função que é algo mais ou menos assim. Então, esses pontos são pontos de máximo e mínimos locais, né? Porque nessa vizinhança que eu até circulei aqui em volta, aquele ponto ali, por exemplo, esse aqui, é um ponto de máximo, né? Perto desse ponto de máximo, ninguém é maior que ele. E a mesma coisa para os mínimos, né? Perto daquele ponto de mínimo, ninguém é menor do que ele. Então, como exemplo, eu tenho a função f de xy igual à função x² mais y², que é o paraboloide elíptico, na verdade circular, né, que vocês conseguem enxergar que ela tem um ponto de mínimo, a princípio local, lá em 0, 0, mas que no final vai ser global, né, porque nenhum valor
da minha função f é menor do que 0, né? E f de 0, 0 é 0. Você consegue enxergar, né? Que 0, 0 é um ponto de mínimo. Tá. A função f de xy igual a x ao quadrado me dá esse cilindro parabólico, né, em cima do eixo y. E como vocês podem ver, todo ponto da forma 0y, qualquer coisa que eu colocar aqui dentro, né, da minha função, sendo 0 para x e qualquer coisa para y, vai dar 0. Né? Todos esses pontos em cima desse eixo são pontos de mínimo. Acho que também dá para enxergar, né? Sim. Sim. E por último, como exemplo assim mais superficial, sem fazer uma análise mais específica, f de xy igual a essa função, x2 menos y2 vezes exponencial de menos x2 mais y2, tudo sobre 2. Vocês conseguem enxergar que tem 2 pontos de máximo, 2 pontos de mínimo? Olha, é difícil. Eu vou colocar no GeoGebra, que fica um pouco mais fácil. Só um minutinho. Para 3D. Z igual a x2 menos y2 vezes exponencial de x2 mais y2, tudo sobre 2. Menos, né? Vou colocar menos aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar. Deixa eu só tirar o plano daqui. Faz uma leve onda aqui em volta do 0, 0. Tendo, então, 2 pontos de mínimo, um aqui, outro aqui. 2 pontos de máximo, um aqui e outro aqui. Sim? Sim, sim. Ótimo. Outros pontos de interesse vão acabar surgindo para a gente, como o ponto 0, 0 aqui, que não é nem um ponto de máximo, nem um ponto de mínimo, mas ele vai ser o que a gente vai chamar de ponto de Sella, tá? Vocês podem ver que ele tem, inclusive, esse formato aqui, que olhando por essa direção, ele é um ponto de mínimo, e olhando por essa direção, ele é um ponto de máximo. Perdão. Na prática, a gente precisa trabalhar com texto, né? Então, a gente está trabalhando com derivadas parciais, e eu preciso definir, então, 2 coisas que são importantes para o que a gente está trabalhando. Primeiro, em cálculo 1, para você poder encontrar máximos e mínimos de uma função, a gente só fazia uma certa análise, né? Seja ela da derivada primeira ou da derivada segunda, em cima dos pontos críticos. Porque se tem um ponto em que a função tem o máximo mínimo, ou seja, um candidato a máximo mínimo, esse candidato é um ponto crítico. Isso é claro para vocês ou não? Sim. E lembre-se, né? Derivada, eu estou falando de cálculo 1, é a mesma coisa que coeficiente angular da reta tangente no ponto. Então, se a gente tem, né, uma função como essa, as retas tangentes, né, que seriam coisas assim, ao chegar em um ponto de máximo ou mínimo, uma coisa que com certeza acontece nesses pontos de máximo ou mínimo é que essa reta ela é horizontal, apesar de não estar tão horizontal no meu desenho, mas ela é horizontal, o que significa que o coeficiente angular dessa reta tangente é 0. E, portanto, eu preciso zerar em um ponto de máximo ou mínimo, né? A derivada é igual a 0, ou seja, é um ponto crítico, porque essa é a definição de ponto crítico para cálculo 1. Para cálculo 2, é muito similar, né? Então, eu não vou falar de derivada, mas vou falar de derivadas parciais. Então, um ponto é um ponto crítico da função
se o gradiente aplicado àquele ponto é o vetor 0, 0. Ou o vetor nulo, né? No caso, aqui eu estou falando 0, 0 para funções de duas variáveis. Eu coloquei, né, que as extensões são óbvias, porque se você tem uma função de 10 variáveis, basta que cada uma das derivadas parciais, seja das 10 derivadas parciais, né, seja igual a 0 no ponto. E aí vale ressaltar, tá? O mesmo ponto tem que zerar todas as derivadas parciais. Então isso forma um sistema. Tá? Então derivada parcial com relação a x tem que ser igual a 0, e a outra linha do sistema é a derivada parcial de f com relação a y tem que ser igual a 0. E tá clara a definição do que é um ponto crítico? A gente definiu o gradiente, acho que na última aula, se não me engano, que é o vetor das derivadas parciais, e um ponto crítico é um ponto que zera todas as derivadas parciais. A matriz hessiana, né, ou matriz das derivadas de segunda ordem, para funções de duas variáveis, ela é definida dessa maneira aqui. Derivada parcial de f com relação a x duas vezes, derivada parcial de f com relação a x, depois derivada disso com relação a y, ordem trocada, derivada parcial de f com relação a y duas vezes. Então, são as quatro derivadas de segunda ordem por causa de funções de duas variáveis. Também, não é muito difícil de pensar na extensão disso para mais variáveis. Perdão. Por exemplo, se tivesse três variáveis, aqui seria a derivada parcial de f com relação primeiro a x, depois a z. Né? Então, aqui seria a y depois x, a y depois y, então y duas vezes, a y depois z, e por fim, z com x, z com y e z com z. Né? Então, isso acaba se estendendo de forma análoga para a dimensão maior. E aí, na prática mesmo, a gente determina um ponto de máximo ou mínimo olhando para funções de R2, olhando para este teorema. Aí ele fala o seguinte: se f tem um ponto crítico em x0 e y0, e a derivada segunda da f com relação a x for maior do que 0, e o determinante dessa matriz hessiana que está aqui for maior do que 0, então o que a gente tem, esse x0 e y0, é um ponto de mínimo local. Escrevi mínimos, né? Mas é mínimo. Se a derivada segunda com relação a x duas vezes é menor do que 0 e o determinante é maior, é um ponto de máximo. E se o determinante for menor, então o ponto é um ponto de Sella, ou seja, um ponto que tem aquele comportamento do zero nesse caso, né? Que tem esse tipo de comportamento, que por um lado ele é ponto de mínimo, por outro lado é ponto de máximo, mas que no caso não vai ser nada, né? Nem máximo nem mínimo. Vai ser um ponto de Sella. E por fim, se o determinante for zero, então a gente não pode afirmar nada pelo teorema, tá? A gente tem que tentar fazer outro tipo de análise. Para isso, para aplicar esse teorema, eu selecionei a primeira função, que é a função f de xy igual a x2 mais y2, e apesar de estar feito aí, eu gostaria de fazer ela com vocês. E eu vou deixar na tela esse teorema que está aqui, tá? Então, uma coisa que vocês têm que colocar em mente para calcular máximos e mínimos. Eu preciso encontrar o gradiente da função e eu preciso encontrar a matriz hessiana da f. Tá? E por matriz hessiana da f, eu preciso, então, das quatro derivadas de segunda ordem. Eu vou até escrever isso aqui assim. O gradiente da função é isso, né? Para uma função de duas variáveis. Esqueci só de copiar a função. E a derivada segunda da f com relação a x, duas vezes, a derivada segunda da f com relação a x depois y, a gente sabe que isso daqui vai ser igual a derivada segunda da f, y depois x, e a derivada segunda da f com relação a y duas vezes. Né? Basta derivar isso aqui com relação a x para obter isso daqui, isso aqui com relação a y para obter essa, que é a mesma coisa que essa com relação a x, tanto faz. E por último, derivar essa daqui com relação a y para obter a última derivada que a gente precisa para montar a matriz. Falem para mim como fica o gradiente
desta função f de xy igual a x2 mais y2, por favor. Essa é fácil, né? Ou não? Ninguém? Dois x e 2y. Agora, me digam, eu gostaria que todo mundo se manifestasse nesse momento, pelo menos pelo chat ali. Tem algum problema para calcular essas duas derivadas parciais? Vocês não entenderam como faz ou vocês só não estão respondendo mesmo? Alguém não entendeu como calcula? Quem entendeu, por favor, escreva entendi, pelo menos para eu ter uma noção de como a gente está. Tá, ótimo. Então, tenho o meu gradiente, no meu vetor gradiente. A derivada parcial de f com relação a x duas vezes é a derivada disso daqui com relação a x, que é 2. A derivada parcial, não, a derivada de segunda ordem, perdão, primeiro com relação a x, depois com relação a y, é a derivada disso daqui com relação a y, ou isso aqui com relação a x, que vai ser zero. Né? E a derivada de segunda ordem da f com relação a y é 2. Primeiro, ponto crítico. Opa. Um ponto crítico acontece quando o gradiente de f é igual a zero, ou seja, quando 2x, 2y é igual ao vetor 0, 0, ou a mesma coisa que um sistema da forma 2x igual a 0, 2y igual a 0. Isso só acontece quando x igual a y igual a 0, e, portanto, o único ponto crítico é o ponto 0, 0. Tá claro? Para mim, sim. Sim. Bom, sendo f, 0, 0 um único ponto crítico, eu preciso substituir isso em dois lugares. Na verdade, pode ser apenas em um, porque o outro ele acaba vindo de graça. Na matriz hessiana, eu tenho que substituir esse 0, 0 aqui, aqui e aqui. Só que percebam que, como são constantes, qualquer valor que eu colocar dentro dessas três derivadas de segunda a quarta, na verdade, né, derivadas de segunda ordem, vai dar o mesmo valor. Então, essa matriz, no ponto 0, 0, vou pendurar diferente. No ponto 0, 0, vai ser a matriz 2, 0, 0, 2. E isso daqui é a derivada segunda da f em relação ao x duas vezes, né? Que é o outro elemento que eu preciso. Isso. Então, a gente sabe que, primeiro, a derivada de segunda ordem da f com relação a x duas vezes é maior do que zero, porque é 2. E o determinante da matriz H é 4, que é maior que zero. Portanto, a conclusão é que esse ponto de 0, 0 é mínimo. É isso que o teorema garante. E de fato é, né? Porque eu tinha colocado no exemplo. Deixa eu só voltar aqui o slide. 0, 0, essa é a função que a gente está analisando, né? 0, 0 é um ponto de mínimo, né, para essa função. Eu gostaria de pular, por enquanto, o exemplo 2 e o exemplo 3, que eu faço aqui, mas eles são um pouquinho mais complicados, e gostaria de fazer esse aqui com vocês. E eu gostaria que vocês participassem um pouquinho dessa resolução, porque ele não é tão complicado e a gente consegue entender bem como utilizar o teorema nesse caso. Então, se eu estou copiando a função, vocês conseguem enxergar como é essa função?
Para quem não tem uma noção, não sei se tem caixinha de ovo com 4 ovos, mas se fosse essa parte de baixo aqui, sim, é como se fosse uma caixinha de ovos com 4 ovos. Deixa eu ver se existe isso. 4 ovos. Tem com 6. Aqui. Ah, não, essa aqui ainda tem um pouquinho mais, são 6 ovos, né? Mas pensem como se fosse só essa parte. Conseguem ver que tem um ponto de máximo aqui no meio, 4 pontos de mínimo aqui? Assim como... Deixa eu jogar aqui no GeoGebra para ficar um pouco mais fácil. Mais y quarta, menos 2x2, 2y2. Eu fiz alguma coisa. Praticamente a mesma ideia, né? E aí vocês podem ver que tem 4 pontos de sela nessa figura. Um deles está aqui, seria mínimo olhando nessa direção e máximo olhando nessa direção. Não sei se vocês conseguem enxergar esse ponto. E aqui, aqui e aqui. Seriam os 4 pontos de sela. Lembra, de fato lembra um pouco mesmo. Mas deu para entender, né? É que como a gente está olhando por dentro, eu nunca parei para olhar nessa perspectiva. Eu não sei como é por dentro, na verdade, agora. E não sei se eu quero descobrir também, mas... Enfim. Vamos lá. Primeiro eu preciso da derivada parcial, eu preciso encontrar os pontos críticos, então eu tenho que encontrar as derivadas parciais de f com relação a x e com relação a y. Como fica a derivada parcial da f com relação a x? 4x² menos 4x. Exato. E a derivada parcial de f com relação a y, muito parecida, né? 4y² menos 4y, certo? Todos de acordo? Sim. Tá. Eu já vou aproveitar e vou derivar mais uma vez. Tá? Então, a derivada parcial de f duas vezes com relação a x vai ser 12x² menos 4. A derivada parcial de f duas vezes com relação a y vai ser a mesma coisa, só que com y, né? E as derivadas parciais mistas podem ver que vai dar zero. Vocês concordam comigo que vai dar zero? Porque não tem o outro termo, né, em cada uma das duas derivadas parciais de primeira ordem. Então, acaba zerando tudo isso. Então, para encontrar o ponto crítico, ou os pontos críticos, que pela nossa análise tem 4 pontos de sela, 4 pontos de mínimo e 1 ponto de máximo. Então, eu tenho que encontrar 9 pontos, né? Claro que isso a gente não vai saber, porque a princípio a gente não tem a figura, mas se o que a gente está fazendo corresponde à figura, e deve corresponder, então a gente tem que encontrar 9 pontos. Então, para isso, eu preciso zerar isso e isso simultaneamente, ou seja, eu tenho um sistema a ser resolvido da forma 4x² menos 4x igual a zero e 4y² menos 4y igual a zero. Ou, equivalentemente, eu posso tirar 4x no primeiro em evidência, vai ficar x² menos 1. E 4y em evidência no segundo vai ficar y² menos 1. E daqui que vem os 9 pontos, porque 0, 0 é um ponto que zera as duas, certo? Aliás, vamos analisar por linha. Essa linha ela é zerada pelas seguintes opções: x igual a 0. Sim?
Se eu colocar x igual a zero, é uma multiplicação, né? Então, zero tudo. Sim? Em uma multiplicação, ela é zero quando um dos dois termos é zero, certo? Não tem como uma multiplicação de dois termos que não são zero dar zero, mas seja positivo ou negativo. Então, a primeira opção que vem daqui é x igual a zero. Dessa outra opção, x² menos 1, para zerar, x tem que ser mais ou menos 1. Sim ou não? Sim. Então, as três opções que eu tenho é x igual a zero, x igual a menos 1 ou x igual a 1. Na segunda, eu tenho a mesma coisa, né? Então, na verdade, a resposta é y igual a zero, y igual a menos 1 e y igual a 1. E aí, como as duas derivadas parciais não têm o termo contrário, né? Por exemplo, a derivada parcial da f com relação a x não tem y e vice-versa, né? A derivada parcial com relação a y não tem x. Qualquer combinação disso com isso zera as duas. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Por exemplo, 0, 0, zera as duas. 0, 1, zera as duas. 0 menos 1, zera as duas. E aí eu passo para o próximo, né? Menos 1, 0, zera as duas. Menos 1, menos 1, menos 1, 1. E 1, 0, 1 menos 1, 1, 1. Esses são os seus pontos críticos. Alguém não entendeu? Tudo ok? Certo? Ótimo. Aí eu vou perguntando, né? Se vocês falarem que não entenderam, a gente tenta explicar de outra forma. Certo, então o que eu preciso fazer com esses 9 pontos críticos é testar um por um dentro das minhas matrizes, né? Então, a minha matriz hessiana, H de F, ela vai ser a matriz das derivadas de segunda ordem, ou seja, 12x menos 4, 12x ao quadrado menos 4, 0, 0 e 12y ao quadrado menos 4. Certo? Deixa eu ver se eu tenho espaço. Não sei se eu vou ter espaço não, mas tudo bem. Então vamos lá. HF de 0, 0. Substituindo o 0 nessa matriz aqui, vai ficar menos 4, 0, 0, menos 4. Substituindo HF de 0, 1. Isso daqui vai dar 0 na primeira coordenada, 0, opa, 0 não, né? Menos 4 na primeira coordenada, 0, 0. E aqui, substituindo por 1, vai ficar 12 menos 4, 8. HF de 0 menos 1 vai dar a mesma coisa, né? Porque isso aqui é y ao quadrado, então vai ficar menos 4, 0, 0 e 8. HF de... Deixa eu ver qual eu peguei. Menos, né? Então, menos 1, 0. Vai ser menos 1 aqui no lugar do x, vai dar 8, 0, 0, menos 4. HF de menos 1, menos 1, vai dar 8, 0, 0, 8. HF de menos 1, 1, também vai ficar 8, 0, 0, 8. Ainda faltam 3, né? Mas começando por esse.
A derivada segunda é isso aqui, né? Com relação a x. Então, isso daqui é a derivada de f com relação a x duas vezes. O determinante de h, que é menos, isso aqui deu menos 4, né? O determinante de h dá 16 positivo, certo? Então, determinante positivo, derivada segunda com relação a x negativo, eu venho aqui no teorema e verifico que não é esse caso, né? Vai ser isso daqui. Determinante positivo, derivada segunda com relação a x negativa. Então, o ponto é um ponto de máximo. Esse é um ponto de máximo local. Sim ou não? Sim? Ótimo. Sempre que o determinante for negativo, é um ponto de cela. Então, aqui, esses três você sabe que é tudo cela. Sim? Porque o determinante está dando negativa, né? Ótimo. Nesses dois de baixo, os determinantes são positivos, né? O determinante 16. O determinante de H é 64. Aqui também o determinante de H é 64, que é positivo. A derivada segunda é positiva, então esses são pontos de mínimo local. Falta o do 1, né? Certo. Então, só terminando, HF de 1, 0 é o que falta, né? Falta o HF de 1, menos 1 e o HF de 1, 1. Então, de 1, 0 vai dar menos 4, 0, 0, opa, não, 8, 0, 0, menos 4. Lembrando, né, HF de x, y é 12, x ao quadrado menos 4, 0, 0, 12, y ao quadrado menos 4, né? Isso aí. Por um momento eu confundi com a derivada primeira, mas é isso mesmo. Então, HF de 1 menos 1 vai dar 8008 e HF de 1 vai dar 8008 também. Então, determinante negativo, cela. Determinante positivo com derivada segunda com relação a x positivo, mínimo. Mesma coisa, determinante positivo com derivada segunda com relação a x positivo, mínimo também. Né? Então, eu tenho dois mínimos e um cela aqui. Opa. Somando com mais dois mínimos, são os 4 mínimos que a gente tinha visto. As 3 celas que estão aqui são os 4 celas que eu tinha citado. E mais um máximo local. São os 9 pontos que a gente tinha visto nessa figura aqui. Né? Inclusive, são dados os pontos. Né? Vocês podem ver que tá vendo que esse ponto é o ponto 1 para y e 0 para x. Ele é um ponto de cela, né? Esse ponto aqui, ó. Os pontos de mínimo, todos eles acontecem no ponto no 1, 1, ó, 1 para x, 1 para y, perdão, 1 para x, ou menos 1, né? Tanto faz. Vai acontecer aqui, aqui, aqui e aqui, certo? Todos eles vão acontecer no 1, 1, 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1, menos 1, né? São esses 4 pontos. E o ponto de máximo vai acontecer em 0, 0, que foi o que a gente encontrou, né? Tá claro? Deu para entender como usa o teorema? Esse era o principal objetivo.
Bom, voltando aos slides, o segundo exemplo, que era o exemplo 2, era a função f de xy igual a x ao quadrado. A derivada de primeira ordem, né, ou no caso o gradiente da função, vai ficar 2x e 0. E aí você pode ver que todo ponto da forma 0y é um ponto crítico, que era o que a gente chegou à conclusão de que era ponto de mínimo olhando para a figura, lembra? Todo ponto da forma 0 para x e um y qualquer é um ponto de mínimo, né? Olhando para a figura. E aí, é claro, isso tem que ser expresso em termos do meu gradiente, né? É isso que eu tenho que encontrar como possíveis candidatos. Então, olhando para essa derivada, eu tenho que o x tem que ser 0 e o y pode ser qualquer coisa, né? E isso zera o meu gradiente por completo. Só que quando eu calculo a derivada de segunda ordem, a minha matriz hessiana ela fica nesse formato e o determinante é igual a 0, né? Independente do ponto que eu substituo aqui. Então, não é possível determinar se esses pontos críticos que estão aqui são de máximo ou de mínimo através do teorema. Tá claro? Eu não posso usar o teorema para garantir se ele é de máximo ou mínimo. Aqui, o outro jeito, na verdade, é olhando para a cara da minha função, né? F de xy nunca é menor do que 0. Sendo ela nunca menor do que 0, todo ponto que zera é um ponto de mínimo. Faz sentido? Pela minha definição. Lembrando que na minha definição não é estritamente maior nem estritamente menor, tá? Eu quero dizer que na mesma vizinhança podem ter 2, 3 infinitos pontos de máximo ou de mínimo, desde que não tenha ninguém abaixo. Opa, passei um pouquinho, perdão. Então, como a minha função é sempre maior ou igual a 0, esses pontos só podem ser pontos de mínimo, visto que eles zeram a minha função. É apenas uma dedução lógica, mas é um caso onde não se aplica o teorema. E aí vem aquele outro exemplo, que é a função x² menos y² vezes e elevado a menos x2 mais y2 sobre 2. E aqui eu até expressei os pontos críticos. Eu gostaria de fazer alguns cálculos com vocês. As derivadas segundas acho que eu não vou fazer porque acho que nem cabe no tablet, mas como é um produto, né, a gente usa a regra do produto, então deriva o primeiro, repete o segundo, mais repete o primeiro, deriva o segundo. Então isso já dá uma soma de dois produtos. E aí quando a gente faz a derivada segunda, cada produto vai abrir em dois pedaços, né? Então essa derivada ela fica bem longa. Eu até coloquei aqui já na forma resumida, todas as derivadas da segunda. Mas pelo menos a de primeira ordem eu gostaria de fazer com vocês para a gente praticar um pouco. Deixa eu só copiar a função aqui. Y. Apesar de que aquele 2 ali embaixo não está me deixando muito feliz. Vamos deixar ele ali. Vezes e elevado a menos x2 mais y2 sobre 2. Então, essa é a minha função f. A derivada de f com relação a x, primeiro, como eu falei, né, é um produto desses dois termos, certo? A derivada dessa primeira parte com relação a x é 2x. Repito a segunda parte, então menos x2 mais y2 tudo sobre 2. Esse menos aqui é da fração inteira. Mais, repito a primeira parte, vezes a derivada do exponencial de alguma coisa, que no caso é e elevado a menos x2 mais y2 sobre 2, ou seja, eu repito, né, o e, vezes a derivada do que está lá em cima, que no caso é com relação a x, né? Então, 2x mais 0 sobre 2, então vai ficar só x. Sim? Consegue enxergar que essa é a derivada com relação a x, primeira ordem?
Eu acho que tem um menos em algum lugar. Menos x, né? Ninguém respondeu. Alguém não gostaria de se manifestar falando que não entendeu? Bom, ninguém falou nada, eu vou seguir. Então percebam que eu tenho 2x aqui, eu tenho menos x aqui, o x, né? Tá. Esse menos x vem da derivada do que está lá em cima no exponencial. A derivada do que está aqui em cima é 2x, certo? Dividido por 2 vai sobrar só x, certo? Com o menos que tem aqui na frente. Beleza. Então, os termos que tem em comum nos dois é x e e elevado a esse negócio. Então, tirando em evidência, vai ficar x vezes e elevado a menos x2 mais y2 sobre 2, vezes o que sobra aqui dentro vai ser 2 dessa expressão, não sei se vocês conseguem enxergar. Então, o x eu tirei, o exponencial eu tirei. Então, sobrou só 2. Aqui eu tirei um x e eu tirei esse exponencial. Então, vai sobrar menos isso aqui. Ou seja, menos x2 mais y2. Olhando para a derivada segunda, perdão, derivada segunda não, a derivada de f com relação a y, vai ficar muito parecido. Então, deriva o primeiro, vai ficar menos 2y, vezes aquele exponencial, elevado a menos x2 mais y2, tudo sobre 2, mais x2 menos y2, vezes o exponencial, menos x2 mais y2, tudo sobre 2, vezes menos y. A mesma coisa, né? Então, agora eu posso tirar o menos y em evidência. Menos y em evidência. Posso tirar o e elevado a menos x2 mais y2, tudo sobre 2. E o que sobra dentro vai ser 2, já que eu tirei o menos também, né? Mais x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, o sistema que a gente tem para poder encontrar os pontos críticos é x e elevado... Eu vou fazer uma estrela para colocar isso daqui, tá? Que cansei de ficar escrevendo menos x10 mais y10 sobre 10. Então, e elevado a essa estrela vezes 2 mais x ao quadrado menos y ao quadrado. E na outra linha, menos y. Opa, eu copiei o de baixo, na verdade é menos x quadrado mais y ao quadrado. E na outra linha eu tenho menos y vezes i elevado à estrela vezes 2 mais x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso. E perdão, isso é igual a zero, né? Para poder encontrar os pontos críticos, eu tenho que zerar cada uma das... Tem que zerar as duas coordenadas, perdão, ao mesmo tempo. E esse sistema, ele é equivalente a esse sistema aqui. Pelo seguinte.
E elevado a alguma coisa nunca é zero, independente do que seja aquela coisa que está lá em cima. Tudo bem? Então, a gente tem uma multiplicação de 3 fatores, né? Por exemplo, aqui na primeira linha. É x vezes exponencial de estrela vezes 2 menos x2 mais y2. Então, tenho 3 termos. X só zera quando x é zero. E elevado à estrela nunca zera, então eu não preciso considerar ele numa multiplicação, porque ele não vai ser um fator decisivo se essa multiplicação dá zero ou não. Né? Lembra, uma multiplicação só é zero quando um dos termos é zero. Como esse termo nunca é zero, então ele não vai influenciar na resposta. Faz sentido ou não? Certo. Então eu só preciso olhar para aquela expressão à direita. Então, eu tenho algumas hipóteses. Não sei se tem como copiar. Antes tinha, agora eu já não sei mais como eu faço para copiar aqui, mas tudo bem. Eu quero copiar essa expressão. Copiar. Não era bem isso que eu estava querendo, não. Então, esse é o meu sistema. E aí eu preciso levar em consideração algumas hipóteses. Se x é zero, então a primeira linha é zero, certo? Acompanhe esse raciocínio comigo, por favor. Então, se x é zero, a primeira linha vai ser satisfeita, eu tenho zero igual a zero. Na segunda linha, eu fico com menos y vezes 2 mais zero menos y ao quadrado. Sim? Não? Tudo bem? Vocês estão acompanhando? Tá. Então, essa multiplicação só vai ser zero em 3 casos. Quando y é zero, quando o y é mais ou menos raiz de 2. Então, daqui eu tenho 3 pontos críticos, né? 0, 0, 0, raiz de 2 e 0 menos raiz de 2. Por outro lado, se x é diferente de zero, se x é diferente de zero, então essa expressão, perceba que eu tenho a expressão x vezes isso igual a zero. Se x não é zero, então isso é zero, certo? Então, 2 menos x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a zero. Se isso acontece, então x ao quadrado é igual a 2 mais y ao quadrado. Sim? Tá.
Na segunda linha, eu vou substituir esse valor para x ao quadrado. Então, eu tenho menos y vezes 2 mais x ao quadrado menos y ao quadrado, que é igual, então, a menos y igual a zero, né? Substituindo, vai ficar menos y vezes 2 mais 2 mais y ao quadrado menos y ao quadrado. Sim? E, portanto, isso daqui vai dar só 4, né? Vai ficar menos 4y igual a zero. Você chega à conclusão de que o y tem que ser zero. Se o y é zero, voltando a esta expressão aqui, 2 menos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero, vira 2 menos x ao quadrado igual a zero, e, portanto, x tem que ser mais ou menos raiz de 2. Então, os pontos aqui que a gente obtém, quando x é diferente de zero, são raiz de 2 e zero, menos raiz de 2 e zero. E aqui, se vocês puderem perceber, eu peguei todas as hipóteses possíveis, né? Porque ou x é zero, ou x é diferente de zero. Né? Se x é zero, eu cheguei a essa conclusão de que esses três são três pontos críticos, e se x é diferente de zero, eu cheguei que esses dois são pontos críticos. E nada mais. Certo? Então, eu tenho 5 pontos críticos, que são os pontos críticos que eu coloco aqui, né? Todos os pontos da forma 0, 0, menos raiz de 2, 0, raiz de 2, 0, 0 menos raiz de 2 e 0, raiz de 2. São os 5 pontos que eu acabei de encontrar com vocês. Por fim, derivando mais uma vez, né, com relação a x, com relação a y, todas as derivadas de segunda ordem, fica desse formato. Aqui o que a gente vai fazer é inserir cada um desses pontos dentro dessas 4 derivadas para encontrar as 4 matrizes. Eu já coloquei as 4 matrizes aqui, e elas ficam nesse formato. Vocês concordam que 0, 0 é um ponto de Cella? Agora eu vou tentar acompanhar com vocês aqui. Para todo mundo, é claro que 0, 0 é um ponto de Cella porque o determinante é negativo, correto? Raiz de 2, 0. É máxima, mínima ou Cella? Ah, tá a resposta ali embaixo, né? Não tem graça. Então é máximo. Porque o determinante é positivo e a derivada com relação a x duas vezes, que é esse cara aqui, é negativo. A mesma coisa para esse. Esses dois são 2 pontos de mínimo, porque a determinante é positivo, e a primeira entrada da matriz é positiva, e, portanto, ponto de mínimo local, segundo o meu teorema. Então, estão aqui os 5 pontos que condizem com o que a gente tinha aqui, né? 0, 0 é um ponto de Cella, 2 pontos de máximo, 2 pontos de mínimo. 5 pontos no total. Certo? Deu para entender? Eu acho que o que é mais difícil nessa parte não é a teoria, não é entender o teorema, não é calcular a matriz hessiana, é encontrar os pontos críticos quando a função é muito complexa. Acho que isso talvez seja um ponto chato de encontrar. Mas ótimo, então
Por hoje o que eu tinha para passar para vocês era isso. E na quarta-feira vou trabalhar a parte de multiplicadores de Lagrange, que é o que falta então para a nossa segunda prova. E eu gostaria de perguntar se vocês têm dúvidas